aquela história que você lê e te inspira, te dá força? Você acaba tendo admiração sem conhecer a pessoa? Pois é, essa é a Heloísa, a minha convidada do De Bem com a Vida essa semana, que vai contar a sua história de superação. Ela passou por um câncer, ela tinha o sonho de engravidar, falaram que não ia ter jeito, ela conseguiu engravidar de uma e, pasmem, e conseguiu engravidar da segunda. Olha só que vitória, né? Por isso a gente convidou a Heloísa para dividir com a gente essa história, que com certeza vai, empolgar muita gente, vai aquecer o coração de muita gente que está passando por um período difícil, né? E às vezes você que está aí sentado, fica reclamando da vida, né? E não tem nada, vai prestar atenção antes de falar alguma coisa, porque a história dela é tão bacana que nada é impossível, desde que você foque, que você tenha autoestima bacana, que você tenha fé, tudo pode mudar. E se você tiver esse merecimento, Deus vai deixar, como conseguiu com a Heloísa. Hoje, uma pessoa perfeita, uma mãe de família, com 2 meninas maravilhosas, casada, hoje realizada profissionalmente. Bom, Heloísa, obrigada de você ter vindo. Ela é de Piracicaba porque passou anos aqui, mas voltou para São Paulo. Sua família é daqui, né? Meus pais moram aqui há 30 anos, mas não são da família daqui, mas moram aqui. E aí a gente aproveitou a vinda dela para cá para falar um pouquinho da história dela. Nós vamos começar falando sobre o câncer, né? Que quando a gente fala essa palavra, é uma palavra pesada, mas depois da história dela, você vai começar a ver com outros olhos. Como foi a descoberta dessa doença? Bom, em primeiro lugar, obrigada. Muito lindo tudo que você falou. Fiquei lisonjeada aqui. Bom, eu tinha 28 para 29 anos, eu era modelo, morava em São Paulo, era casada há 2 anos. E aí eu tive uma dor muito forte e fiquei um mês com aquela dor sem saber o que era. No fim, aconteceram algumas coisas, descobri que era uma trombose, fiquei internada. Me liberaram para casa para investigar, fiz uns exames que deu um tumor no pulmão aqui, mediastino. Fui internada de novo, fiz biópsia por punção, que é uma agulhinha, né, que vai lá. Não deu que era câncer. Fiquei no hospital tratando como se fosse uma pneumonia mais de 20 dias. Fui liberada de novo, tive trombose de novo, voltei para o hospital, então demorou 2 meses para conseguir entender o que era. Aí eu fiz uma biópsia maior, que abriu, tirou lá os pedacinhos, e aí foi dar que era linfoma não Hodgkin de grandes células B. E isso foi em dezembro de 2011, e a descoberta foi assim. E você estava falando que eles não estavam descobrindo, né? Que o exame de sangue, a maioria não tinha dado nada, alterações, a punção não deu nada. Você falou que foi feito uma outra biópsia também que não deu, daí teve que algumas camadas a mais para conseguir descobrir. Mas você disse que no fundo sabia que algo estava errado, né? Eu sabia. Até hoje eu acho engraçado isso, assim, que eu sabia. Eu sabia que alguma coisa não estava bem, tinha dado uma leve alteração em um exame de sangue uns 6 meses antes. E eu internada lá, e o médico, quando saiu uma punção, o resultado da biópsia por punção, dizendo que não era câncer, todo mundo comemorou tudo, e eu lá no fundo não estava comemorando, porque eu falei, mas o que é, então? Que alguma coisa é. Eu sabia que alguma coisa era, né? Então, a gente, lógico, tem que estar atento a nosso... Que o corpo fala, né? A gente tem que perceber. Mas é aquele silêncio nosso da gente se conhecer, às vezes a gente nem sabe o que é, mas a gente que tem alguma coisa sabe errada. que tem alguma coisa. Eu sabia que tinha alguma coisa. Como foi a aceitação? Então, eu aceitei, eu acho que baixou em mim, assim, Deus falou, olha, você vai passar por isso, vai ser assim, porque desde o começo, quando, eu acho que parece que eu estava avisada que eu tinha, sabe, isso que você falou, que eu sabia que tinha alguma coisa que não estava bem, parece que eu estava meio que avisada, assim, ó, tem alguma coisa que não está bem, mas no fim... Mas vai ficar tudo bem. Vai lá. E aí, quando, numa sexta-feira à noite, a médica ligou e falou que tinha um tumor no pulmão, mediastino e tal, a gente chegou em casa e meu marido ligou pro pai dele e começou a chorar.
E aí eu conto isso para as pessoas acham estranho, às vezes eu penso, né? Também acho estranho, às vezes, hoje olhando para trás. A sua reação no momento. Eu falei, ei, tá chorando por quê? Eu vou tratar, vai ficar tudo bem. Vamos tomar um vinho. Eu vou dormir. Eu dormi a noite inteira, como um anjo. Eu falei pro médico, eu falei, faz diferença aí hoje à noite? Não, não faz, pode vir amanhã cedo. Então eu vou amanhã cedo, fui tomar café da manhã na padaria, falei, não sei quanto tempo eu vou ficar no hospital, então eu vou curtir meu café da manhã na padaria lá. E eu não sei, eu sabia que ia dar tudo certo, e eu tive essa força, não sei, assim, não sei. Eu até tenho aquela historinha de... É uma parábolazinha, uma historinha que a pessoa estava caminhando na praia e que tinha as pegadas dela e as pegadas de Deus do lado. Uhum. E teve um pedaço que ela falou, e aqui eu estava sozinho. E aí o Deus fala, não, eu estava te carregando no colo. E aí eu não sei, eu me sentia no colo, sabe, naquela época. Então eu aceitei muito bem. E tive uma força que veio de dentro e consegui passar por tudo muito bem. E aí a gente fala sobre estilo de vida e eu... Isso que eu ia te perguntar, porque daqui a pouquinho, né, o Dr. Choba vai falar um pouquinho, oncologista, e a gente estava batendo um papo com ele e ele diz que é lógico que tem uma porcentagem pequena da genética, que hoje a qualidade de vida, o estilo de vida conta muito, e hoje, né, eles conseguem entender que existe também a parte emocional, né? No meio de tudo isso, você conseguiu identificar qual foi a razão que mais pegou aí? Qual desses aspectos pegaram? Então, eu acho o linfoma não é genético. Estilo de vida, na verdade, eu tinha um bom estilo de vida, boa alimentação, praticava exercício e tal. E eu falava na época e falo até hoje, que esse estilo de vida bom não impediu que eu ficasse doente, mas permitiu que eu passasse pela doença de uma forma muito melhor. Não tive atraso em nenhuma químio, não tive nenhuma doença. No período também eu obedecia aos médicos, que eles falavam que não era para ficar perto de muita gente, tudo eu obedecia. Mas, então, esse estilo de vida saudável permitiu que eu tivesse essa força para passar muito bem por tudo que eu passei, acho que com mais vitalidade, com mais energia. O corpo estava mais preparado, né? Não engordei muito, não emagreci muito, não tive grande... oscilação. Consegui manter, assim, inchava um pouquinho nos dias da quimio, depois logo desinchava, então isso foi bom. Mas eu acho que o emocional, mental, a nossa satisfação com a vida em geral, eu acho que isso pegava um pouquinho. Eu era modelo, né? E apesar de, assim, eu falo para as pessoas, eu odiava. Aí as pessoas, mas por que você continuava? E às vezes o ser humano, ele entra no automático e vai embora, não para pensar se realmente gosta, se é isso que quer para o futuro, né? É engraçado porque hoje eu até falo, as pessoas pressionam tanto que você tem que fazer o que você ama, como se fosse fácil você entender o que você ama, em primeiro lugar, e em segundo lugar, como se muita gente confunde isso. Por exemplo, eu amo fazer yoga, mas será que eu quero ser professora de yoga, trabalhar com isso, ganhar dinheiro com isso? Talvez eu possa ter um emprego normal, que eu goste, ok, que eu tenha bons relacionamentos, que eu consiga ter uma estabilidade financeira e fazer isso como um hobby. Muita gente larga emprego porque gosta de cozinhar, então vai virar chefe de cozinha, mas às vezes ele gosta de cozinhar para os amigos, como um hobby. Ele não gosta de ser chefe de cozinha e trabalhar fim de semana, nananana. E inconsciente acaba sendo uma tortura, né? E você falou que sempre teve um aperto no peito, né? E você fala assim, alguma coisa não tá bem, mas você não entende. E outra, né? Você é modelo, tá lá fazendo um monte de trabalho legal, todo mundo olha e fala, nossa, que legal. Como assim não gosta? Existe uma cobrança de você... como não gosta? E né? é uma profissão que as pessoas de fora acham glamurosas, né? Sim. Então, para mim, e daí eu fui entendendo com o tempo, com a maturidade, tudo, que eu não estava feliz, que eu não gostava de não ter rotina, eu não gostava de não ter planejamento, de não ter... Enfim, um monte de coisa. Não queria... Às vezes uma modelo, para ter o sucesso, o reconhecimento, etc., tem que morar fora muitos anos. Eu não queria morar fora muitos anos. Eu já namorava, eu queria casar, eu queria ter filho, eu queria... construir uma família, né? E exatamente. Então é isso, a gente entender quem a gente é, o que a gente quer e a gente ter a coragem de assumir o que a gente quer e tudo mais. Então eu acho que nesse ponto foi, assim, uma razão mais emocional. Tanto que uma coisa
louca foi que quando falaram, não, é câncer mesmo que você tem, no fundo, me passou um pensamento pela cabeça que hoje eu olho e falo, meu Deus, que foi, ufa, não preciso mais ser modelo. Olha só, então, totalmente emocionante. O nosso corpo fala com a gente, né? Mostra as coisas. Exatamente. Você vai indo, ele fala, para, que não é por aí. Bom, a Unimed tem ótimos oncologistas, né? E indicaram o Dr. Choba para falar essa semana sobre o câncer, o que é, né? Hoje o aumento do câncer, né, nas pessoas está cada vez maior. Eu até estava lendo uma matéria dizendo que em 2020 vai ser uma das doenças que mais vai matar no mundo. Bom, vamos ver o que ele tem a falar. O câncer ele tem aumentado realmente ultimamente, até às custas dos hábitos de vida nossos, né? Nós estamos vivendo uma situação mais constante de estresse, né? Exposição à poluição, a produtos químicos e também a longevidade, né? Nós estamos ficando mais velhos e com isso é natural o aparecimento das doenças, né? O câncer é uma doença que ela tem múltiplos fatores. Ela não é causada por um único efeito. A gente tem fatores hormonais, fatores ambientais, que são potencialmente causadores do câncer. E o importante, e o mais importante que a gente vê hoje ainda é o diagnóstico precoce, né? Quanto mais precocemente a gente conseguir diagnosticar um câncer, os resultados terapêuticos, as cirurgias são mais econômicas, os resultados são melhores, as curas são maiores também. Ultimamente a gente fala, está aumentando o número de câncer. Realmente tem aumentado o número de câncer por causa de todos esses fatores e também a gente tem mais facilidade em fazer diagnóstico. Hoje a gente tem exames, né, laboratoriais, exames de imagem que facilitam o diagnóstico e também o arsenal terapêutico que a gente tem para tratamento também tem aumentado, né? Terapias específicas para determinados tipos de tumores, isso facilita no tratamento e também no resultado. Então as curas também são maiores. Nós estamos assim vivendo um momento em que a progressão do câncer é tão evidente que ele já está quase que superando as doenças cardiovasculares. Então é uma preocupação muito grande que a gente tem e as facilidades que a gente tem hoje para se diagnosticar facilita, né? Porque a gente tem um resultado melhor com o diagnóstico precoce, né? A gente, cada órgão do nosso corpo, ele pode ser cometido por câncer. E o câncer é uma doença que em cada órgão ele tem um comprometimento diferente, né? É um tratamento também diferente. O câncer não é uma doença única, né? É uma doença que da pessoa mais velha, mas ela pode acometer também crianças e recém-nascidos também. Nós estamos vivendo um mundo que nos agride muito mais. A gente se alimenta de uma forma mais irregular hoje, né? Nós temos conservantes nos alimentos, nós temos o estresse do dia a dia, nós temos a poluição, nós temos essa vida mais atribulada. Então isso potencialmente é cancerígeno, né? Agora, por que uma pessoa é acometida e outra não? É que ainda nós não temos algumas dúvidas com relação a isso. Até chegamos hoje já a pensar em fatores emocionais como também causadores de câncer, né? E a gente vê assim, uma análise retrospectiva, quando a gente estuda um paciente que já tratou por algum tempo, sempre tem algum antecedente de um trauma emocional, alguma coisa que potencialmente pode ter sido o causador disso. O difícil é medir isso, o quanto o emocional está causando doença, porque a nossa cabeça ela
cura as doenças e também faz as doenças. Bom, agora eu quero convidar você, Heloísa, para assistir junto comigo, porque eu fui entrevistar a doutora Alessandra Montemora, ela é dermatologista, e um câncer que também vem aumentando por causa de exposição ao sol, né, que as pessoas não têm o hábito de passar o filtro solar, o sol hoje em dia não é mais o mesmo, né, ele está cheio, assim, todos os filtros estão acabando, e ela vai explicar um pouquinho sobre câncer de pele. Vamos assistir? Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre câncer de pele. Vocês sabiam que a pele é o maior órgão do corpo humano? Ele é um órgão que faz troca de calor e água com o meio externo e um órgão de proteção, tá? Então vamos lá. Câncer de pele é dividido em dois grandes grupos, os câncer de pele melanoma e câncer de pele não melanoma. Vamos começar com câncer de pele não melanoma. O câncer de pele não melanoma são os mais comuns, tá? O mais comum dele é o carcinoma basocelular. O carcinoma basocelular, ele é responsável em média por 75% de todos os cânceres de pele. Ele é um câncerzinho que ele cresce muito lentamente, é causado por exposição solar prolongada, tá? O sol que você toma lá desde pequenininho vai refletir lá na frente, pega mais ou menos a partir dos 40, 50 anos de idade, bastante idosos, mas recentemente para cá, de uns 10 anos para cá, tem acometido também pacientes jovens, tá? Então ele vai aparecer mais aonde? Vai aparecer mais em rosto, pescoço, braço. Ele começa como? Ele começa com uma lesãozinha que parece um nódulinho, tá? Que ele pode ser tanto na coloração da pele, mas ele brilha um pouquinho, é perolado que a gente fala, pode ser avermelhado e também amarronzado, tá? O crescimento dele é bem lento. E o tratamento é o quê? É excisão simples, é cirurgia simples na maioria dos casos. Dificilmente ele dá metástase. O que é isso? Vai para outros órgãos, é muito raro. Geralmente tirou, curou. Tá? Só que esse tipo de câncerzinho de pele, quando a pessoa tem, ela tem um risco de 35 a 50% de desenvolver outros do mesmo tipo ao longo da vida. Então é super importante o quê? Um acompanhamento com médico especialista. O outro tipo de câncer menos comum é o carcinoma espinocelular. Também ele está relacionado com exposição solar, mas ele também pode crescer em áreas de feridas crônicas, tá? Tipo úlceras de perna ou feridas de pacientes que não curam, né? De pacientes diabéticos que têm úlcera de perna, pode crescer ali e crescer em cicatrizes também, tá? Ele é um pouquinho mais agressivo que o carcinoma basocelular. Ele pode atingir, né? Se não for cuidado precocemente, ele ir para a camada de gordura, pegar linfonodos também e dar metástase. É raro, mas ele pode mais do que o carcinoma basocelular, tá bom? E os outros 1% fica com outros tipos de câncerzinho de pele que são mais raros, esses são os mais comuns. E o outro grupo é o melanoma, tá? O melanoma, ele é o quê? Ele pode ser de três tipos. O melanoma pode surgir de uma pintinha já pré-existente, você nasceu com aquela pintinha, ela começa a aumentar de tamanho, coçar, arder, mudar a estrutura dela, mudar a cor dela, é uma pinta geralmente escura, pretinha, tá? Ou ela pode aparecer em qualquer outro lugar que não tinha pintinha nenhuma, tá? Geralmente em homens, ela aparece mais em tronco e em mulheres mais em membros inferiores, mas pode dar em qualquer lugar do corpo. Ele é gravíssimo, ele dá metástase, ou seja, ele atinge rapidamente os linfonodos e vai para outros órgãos, tá? Então precisa ser tratado precocemente. E existe uma raridade desse grupo de cânceres melanomas que é o carcinoma amelanótico. O que acontece? Ele é um melanoma, mas ele é claro, ele é rosado, ele é branquinho, ele não é escuro, tá? Geralmente começa com uma ferida também, que é um nódulo que vai crescendo de tamanho, não melhora, aí ele vira uma ferida que não melhora e ele é claro. Então, gente, tem que procurar um médico especialista o quanto antes, tá bom? O que vocês têm que ficar em observação? Primeiro,
Nódulos que começam a aumentar de tamanho e não se curam antes de 4 semanas. Espinhas que também não melhoram em 2, 3 semanas e começa a ficar aquelas feridinhas que não saram, não cicatrizam e começam a sangrar, tá? Pintinhas escuras que vocês já tenham e começam a alterar cor, consistência, espessura, começa a coçar, arder ou a sangrar, ou pintinhas pretinhas que começam a aparecer e não tinham naquele lugar, tá bom? É isso que vocês precisam observar e procurar um médico especialista o quanto antes. Por quê? Câncer de pele tem cura. Quanto mais precocemente você fazer o diagnóstico, tá, com um médico especialista, mais rápido é o tratamento, tá bom? Obrigada. Elô, continuando falando um pouco dessa parte de espiritualidade, né, de filosofia de vida, você é praticante de yoga, você é professora de yoga, né? Sim, sou formada, não trabalho com isso hoje, mas sou professora. Isso te ajudou muito? Muito, 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 muito. Como eu falei, o estilo de vida que eu tinha não impediu que eu ficasse doente, mas com certeza absoluta me ajudou muito na cura. E eu falo muito que yoga não são as posturas, né? É o estado mental, a atitude mental. Então, eu meditava todos os dias durante o meu tratamento. Até uma meditaçãozinha específica que é para a saúde e tal. Eu fazia yoga todos os dias. Os dias que eu estava muito cansada, não sei o que, eu fazia um pouquinho, bem de leve. Nos dias que eu estava mais disposta, eu fazia um pouquinho mais. Mas eu fazia todos os dias. E a atitude mental que a gente olha nessa prática o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance e o que não está. O que está ao meu alcance, então eu estou fazendo com amor, com carinho, com respeito a mim, ao próximo. Então, nesse momento que você está passando por um tratamento de câncer, o que é respeito a você nesse momento? É você estar cansado, você deita e descansa. É você respeitar esse tempo, você entender que o seu corpo está pedindo para você descansar e parar e repensar e olhar para você e para o que está acontecendo que não estava do jeito que você queria, né? Para você poder fazer diferente depois. Respirar, olhar para assim o que você come como uma forma de o meu corpo é o meu santuário, né? Você tem que se alimentar com nutrientes, você tem que alimentar do que realmente você precisa para te manter viva e com saúde, né? Em todos os aspectos, né? Outro dia eu até li um negócio que eu achei muito interessante. A gente está tão preocupado às vezes com não jogar lixo na rua, não jogar lixo no chão, mas por que a gente acha que jogar lixo para dentro da gente pode? Exatamente. Então, depois do meu tratamento até, eu acho que eu tinha algumas crenças com relação à alimentação e tudo, mais radicais, e depois do tratamento eu fiquei menos radical, porque eu olho para isso de uma forma diferente, que eu tenho que estar bem, feliz, descansada e satisfeita. Então, tá com vontade de comer uma fritura, não sei o quê, não é isso que vai tirar a sua saúde. O que vai tirar mais minha saúde, eu estar lá desesperada, que eu não posso comer fritura e não sei o quê, com essa angústia, do que eu ir lá e comer um pouquinho, né? Então, no geral, sua alimentação tem que ser boa e tal, porque você está cuidando do seu templo, né? Você é o que você come, literalmente, né? E lógico que essa coisa que a gente fala de ter o estado mental positivo, não é 100% do tempo, a gente é ser humano. Se a gente conseguisse, a gente já não estava aqui. Mas no dia a dia, fiquei nervosa, aconteceu tal coisa. Poxa, então como que eu faço para voltar para o centro? Então como que eu vou voltar? Fiz tal coisa errada, não tô feliz, então como que você vai voltar? E eu acho que yoga tem muito disso de você assumir a responsabilidade por como você está se sentindo, o que você quer e você ir atrás. Não, com certeza. Às vezes simplesmente mudando sua respiração, mas né, eu acho que tem a ver com isso, com essa alta responsabilidade. Bom, pensando nisso, né, nós convidamos a Marina Lourenço. Ela vai falar um pouquinho da yoga, da meditação, né? Que essa parte é uma parte muito bacana, que dá muita força pra gente. Vamos dar uma olhada. O yoga, como a gente vê hoje aqui no Ocidente, é muito assim fora do propósito do verdadeiro yoga, né? A gente vê muita ginástica, muitas pessoas buscando o yoga por causa do exercício em si, que já produz em si o seu benefício, que assim a pessoa consegue se acalmar e consegue liberar as tensões do corpo. Mas o yoga realmente ele não tem
esse propósito? O propósito do yoga é buscar moksha, que é a libertação. Libertação do quê? Dos medos, das amarras, né, que nos prendem, os condicionamentos que nos prendem e causam dor, né? Então a gente, dentro do yoga tradicional, a gente vê que moksha é um estado que a gente consegue alcançar com yoga. E claro, meditação faz parte de yoga, né? Yoga não é só asana, como a gente conhece aqui, como eu estava dizendo. Tem os pranayamas, as meditações, as mentalizações. Então, tudo isso vai fazer com que a pessoa alcance uma mente mais equânime, onde ela pode relaxar um pouco quando as coisas estão muito difíceis, né? Sentir um pouco menos o peso, e onde ela pode relaxar um pouco também quando as coisas estão muito exacerbadas e sem ter aquela exacerbação do ego e da vaidade. Então, a mente ela se torna um pouco mais equânime, um pouco mais... como que eu posso dizer, mais equilibrada, né, com a prática de yoga verdadeiro, né? E o yoga verdadeiro requer uma prática onde você faz mantra, meditação, pranayama, asanas, relaxamento, né? Onde você tem uma atitude interna de yoga. Não basta só estar ali fazendo essas coisas, né? O yoga ele deve ser passado de forma que seja de dentro para fora. A gente vai construindo tudo isso, inclusive os asanas, que são posturas físicas, a gente vai construindo eles de dentro para fora, então com uma intenção. Às vezes a gente pode pôr essa intenção como uma intenção de cura, de alguma doença, de algum desequilíbrio, mas sempre entendendo que a verdadeira meta do yoga então é moksha, é a libertação. Outro fator importante, né, quando a gente está doente, independente da doença, mas acho que no câncer ele é um fator muito importante, porque a gente fica sem defesa, né, é a imunidade. Você tinha alguns cuidados, né, que você aprendeu, algumas coisas que você pode estar dividindo com o pessoal de casa? Tinha, na verdade, eu seguia toda a recomendação do meu médico, e aí as recomendações dele eram, logo depois, a minha quimio era de 21 em 21 dias. Então, alguns dias antes e alguns dias depois da quimio, a imunidade ficava mais baixa. E aí, você precisava redobrar esses cuidados. E aí, chegando mais perto da próxima, ela subiu um pouquinho de novo. Então, assim, não ficar em lugares fechados. Então, shopping, por exemplo, só shopping aberto, lugar com aglomeração de gente, nem pensar. O máximo que conseguisse comer em casa, não comer fora. Comer fora em restaurante por quilo, nem pensar nessas épocas de imunidade e tal. Álcool gel o tempo inteiro, a gente ficava com álcool gel do lado, assim. Beijinhos. Então, o médico falou, ó, beijo, abraço no seu marido, no seu pai, sua mãe e seus irmãos, só. Nem fale. E hoje, você se preocupa com a sua imunidade? Sim. Você toma suplementação? Não, eu me preocupo com a imunidade no sentido de tentar dormir, é meio difícil com duas filhas pequenas. Sim, duas, né? Mas assim, tentar me alimentar bem, não ficar sem comer, e comer bons alimentos. Mas algumas vitaminas sim, eu sempre tomo vitamina D. Aí tem outras vitaminas que também eu tô estudando agora qual que eu vou voltar, porque daí eu faço acompanhamento com o médico. Então, a gente vai fazendo exame de sangue de tempos em tempos. Aí o que ele vê que não tá muito bom, eu vou suplementando. Né? Então, mais isso, sim. Mas você vai gostar, porque a nossa farmacêutica da Rede Drogal, a Cristina, ela vai falar de algumas vitaminas e o Epicor, você já ouviu falar? Já ouvi falar. Que aumenta muito a imunidade. Vamos dar uma olhada. Após um processo de tratamento contra qualquer tipo de câncer que envolva a quimioterapia, assim como a radioterapia, e também durante esta fase de tratamento, é importante o organismo receber vitaminas e sais minerais que reponham a sua imunidade. As células cancerígenas, elas danificam as boas células, fazendo com que a nossa imunidade acabe abaixando, para que o corpo produza anticorpos e resista àquele processo. Processos inflamatórios, elas são muito comuns nessa fase de tratamento, tanto durante como após. Para isso, vitaminas como vitamina A, vitamina C, vitamina E e também toda a linha de sais minerais, ela é importante e fundamental neste processo.
Você encontra na Rede Drogal uma linha completa de vitaminas que contém essas substâncias e também suplementos que auxiliam esse tipo de tratamento. Sempre é muito importante o acompanhamento médico para qualquer produto que seja ingerido, além do que é o tratamento já indicado, mesmo que seja apenas uma suplementação vitamínica. Existe hoje também o produto Epicor, que é um produto específico para aumento da imunidade após um tratamento quimioterápico. É um produto que requer uma prescrição médica e também é encontrado em locais específicos que trabalham com produtos para esse tipo de tratamento. Mas é uma ótima escolha acompanhado de um médico. Heloísa, e hoje? Quem é Heloísa? Nossa, Já parou para pensar? já. Na verdade, eu penso sempre. Mas eu acho que hoje eu sou outra pessoa. Acho que eu fui me descobrindo, tanto por causa do câncer, como depois de ter tido duas filhas, né? Parece que você lapida o diamante, assim, sabe? Então, eu acho que eu sou muito mais segura, muito mais consciente dos meus reais valores e o que eu quero pra mim, pra minha vida, muito mais confiante nesse sentido. Graças a Deus. Hoje mãe de 2 meninas lindas. Quais são o nome delas? Mariana e Gabriela. Qual a idade? A Má tá com 3,5 e a Gabi vai fazer 2. E maridão? E o Marcelo, que vai fazer 40. É novinho ainda, né? Novinho. E hoje em dia, qual foi a maior lição que você aprendeu dessa fase da tua vida? Ai, eu não sei se tem uma coisa específica, assim, uma coisa, mas, de novo, a questão de você se conhecer, saber o que é realmente importante pra você, que às vezes a gente acha que a gente sabe e não sabe, e de prestar atenção em você, como você tá, física, mental, espiritualmente, e tentar fazer alguma coisa quando você percebe que alguma coisa não tá bem, ir mais a fundo pra descobrir. Eu não digo sair por aí e abandonar tudo e virar outra pessoa, mas porque às vezes não precisa. Sim. Às vezes a gente acha que, não é. Às vezes é uma pequena coisa. A mudança tá dentro da gente, né? Tem gente que fala assim, ai, vontade de sumir, vou embora desse país. Não vai adiantar nada, seus problemas vão andar junto com você, não é? Vamos seguindo. Hoje eu até falei uma frase que a confiança não é eles vão gostar de mim. Confiança é tudo bem se eles não gostarem. É isso, assim. Acho que a maior lição minha é essa. Assim, você tá tão bem com você mesmo, com as suas escolhas e com os seus objetivos de vida, com os seus valores, que você consegue olhar pro resto e falar, tá, calma, vai ficar tudo bem, isso daí a gente vai dar um jeito e beleza. Você sabe que você foi abençoada, né? Não sei. Você não sabe o quanto você... vezes. Exatamente. Por ter as meninas, por ter se curado, estar casado com um marido maravilhoso, hoje ter se encontrado e podendo ajudar as outras pessoas, né? Eu falo que milagres, minha vida tá cheia. Que delícia. Graças a Deus, tá vendo, Jó? Na verdade, é a vida de todo mundo, Sim. né? Eu acho que é uma questão das pessoas olharem... Enxergarem a vida. É a perspectiva, a maneira de você olhar pra sua vida. Tem muitas pessoas que eu conheço que têm tudo, são muito negativas, só reclamam da vida e, gente, tem tanta coisa boa pra gente olhar. É do ângulo que a gente olha, porque a vida é bacana com todo mundo, né? Vai depender do jeito que você vai conseguir absorver. Infelizmente, a gente vai ter que terminar. Mas a Lourenço Alimentos te mandou essa cestinha super fofa, com óleo de coco, sabe? Glutamina, esse crisp que é super gostosinho, algumas vitaminas da Vitafor também, que aumenta a imunidade. Obrigada. E os lanchinhos saudáveis aí, que tenho certeza que vai te ajudar. Olha, foi um prazer em te conhecer. Amei sua história. Acredito que muita gente lá em casa ficou tocada também. E parar de reclamar, né, gente? Olha só que história linda, né? Tinha tudo para desistir, mas não. Para ela, tirou o câncer de letra. O foco principal era ser mãe. Conseguiu não uma, mas 2 aqui no tempo dela falar. Mas vários médicos disseram para ela que isso ia ser impossível, né? E Deus te abençoou com 2 meninas maravilhosas. Parabéns. Muito obrigada. O programa está aberto para você.
porque, como eu falo, tem histórias que inspiram e como você tem muitas histórias bacanas dentro desse episódio da tua vida, a gente não conseguiu mostrar tudo, então até uma próxima, Vilo. Muito obrigada, foi uma honra para mim poder falar, também adorei conhecer você e fico muito feliz de poder dividir minha história e talvez poder ajudar alguém. Com enfim. certeza. Obrigada. Obrigada a você. E vocês, fiquem com Deus e até semana que vem com mais um De Bem com a Vida.